que enche esta cidade nunca se senta à minha mesa, nunca me leva à sua herdade para ouvir um trocadilho, a tornar realidade um sonho que perfilho. E a 22 minutos das 6 da manhã, boa distribuição, Carlos António, também para a Susana, retribuo o cumprimento, tudo de bom. Ainda aqui, Norma Dantas, diz que quando está em Braga, escuta aqui a Antena 1. Então, Norma, temos que um destes dias tornar a falar, com todo o gosto. Pedro Pinto, também aqui, desde a Suíça. Um abraço, Pedro. Um grande dia. Da Alemanha, também José Alberto Leitão. Vamos, uma excelente terça-feira. António José Silva diz, embora de chuva aqui no Porto, mas é lá fora. Então vá, António, obrigado. Pedro Simões diz-me aqui de equipa do Pedro Simões e da equipa PS Trans. Um abraço a todos que andam aí pelas estradas. Vamos lá também. Pereira Guimarães, mais um ouvinte na Suíça, em Luzerna, diz que temos chuva. Já tinha disso aqui informação, portanto, em Lausanne. E se calhar faz falta por aí, não? Olha, a esta hora estão a aparecer os ouvintes todos do estrangeiro, pois claro. Carlos, Helena, aí, portanto, na Córcega, diz que hoje é o primeiro dia de trabalho, um mês e meio depois da pandemia, trabalho na construção civil, portanto, retomou ao trabalho. Sim senhor, portanto, vamos lá ver que vai tudo correr bem, é isso que se quer. E claro, as mensagens, obrigado, aqui, facebook.com/José Candeias. Hoje vamos ter também um dia, lá está, por aí alguma chuva, é isso que a previsão aponta para esta terça-feira, muitas nuvens, menos nuvens a partir da tarde no sul, e estão por aí os aguaceiros fracos no norte e centro, alguma neve que ainda possa estar a cair na Serra da Estrela, num dos pontos mais altos, vento moderado nas terras altas e também na Belina e no Voeiro em alguns locais. Estão 12 graus no Porto e também em Lisboa e 14 em Faro. 7 dias com os média, 2020. O contributo de cidadãos e instituições sobre o papel e os efeitos dos média no cotidiano individual e coletivo. Este ano, participe na reflexão 7 dias com os média, sem sair de casa. Num desafio que se junta às circunstâncias atuais. 7 dias com os média, 8ª edição, de 3 a 9 de maio. Uma iniciativa do Grupo Informal sobre Literacia Mediática. Apoio Antena 1. A RTP e a Fundação Carlos de Gulbenkian uniram-se para dar voz ao projeto Atena na produção de 500 ventiladores desenvolvidos e fabricados em Portugal que vão salvar muitas vidas. Você também pode participar. Ligue as vezes que quiser o 761 10 19 19 e contribua com €1 por chamada. Unidos pela voz, vamos combater esta pandemia. Custo por chamada €1 mais IVA. Antena 1, Vila Velha de Ródão, 97.9. A atual pandemia coloca muitas interrogações. Hora a hora, as perguntas e as respostas na Antena 1. Quando for às compras, a lojas ou supermercados, que procedimentos devo ter? O primeiro cuidado a ter é que realmente não haja muitos clientes no seu interior. Depois, naturalmente, ter um cuidado
porque quando entra numa dessas lojas é habitual haver um meio de transporte, um cesto, um carro de compras. Cuidado onde põe as suas mãos. Sabemos que é através das mãos que nós podemos fazer com que o vírus se aproxime de nós, além de ser pela parte respiratória, como sabemos, e portanto cuidado onde põe as mãos, ou desinfetar as mãos antes de colocar, ao entrar na loja, as mãos nos carros ou nos cestos de compras, ou utilizar luvas que são, digamos, disponibilizadas muitas vezes nessas lojas, e depois perceber que, quando sair, naturalmente, retira as luvas ou desinfeta novamente as mãos. Já sabe que é uma prática adequada ao chegar a casa, lavar as mãos, água e sabão, ou desinfetá-las com uma solução apropriada, depois colocar as suas compras onde costuma guardá-las e no final de o fazer, novamente, desinfecção das mãos. É este o conselho. Coronavírus. Perguntas e respostas com o médico infecciologista António Silva Graça. 17 para as 6 e termino com o João Silva. Olá, João, bom dia. Bom dia, Sousa Candeias. Então, acordou cedo ou tem-se mantido? Cedo, sempre. Mas acorda cedo é a força do hábito, não, João? É do hábito, porque é assim, trabalhei muitos anos de turnos e agora falei várias vezes com o Sousa Candeias. Minas Neves Corvo, não foi? Exatamente. Você era mineiro ou... Não, tive sempre na superfície. Ok, isto... Sempre. Mas agora se faz um ano, agora dia 1 de julho, que saí para a reforma. Quantos anos é que trabalhou nas Minas Neves Corvo? 30. Mas alguma vez chegou a ir lá abaixo? Não, nunca cheguei lá abaixo. Não, nunca o entusiasmou? Nunca tive essa curiosidade. Meu amigo também, olha, digo-lhe uma coisa. Nem sei se eu conseguia. Eu para já sou um bocadinho claustrofóbico, não sei se conseguia. Eu tenho um filho que trabalha lá e lá às vezes diz-me assim, nunca trabalhas ali os anos todos nesse gato de ir ver. Digo, mas o seu filho trabalha lá, mas o seu filho desce? Desce, sim, desce. Ele está a entrar agora às 8 da manhã. Você tem ideia, por exemplo, quantos metros de profundidade? Eles falam já em 1000 e tal metros de profundidade. 1000 e não sei quantos metros. Aquilo já mesmo lá é no máximo. Nossa, 1000 e tal metros. Estamos a falar de 1 quilómetro e tal de profundidade. Mas, João, mas eles descem como? De elevador ou em zigue-zague? Em carro? Carrinhas, sim. Carrinhas que vão em zigue-zague, não é? Carrinhas de 5 lugares. Então quer dizer que tiveram que construir uma estrada em zigue-zague para ir... Sim, aquilo vai tipo de um caracol por abaixo. Até depois tem as galerias onde vão trabalhar. Aquilo só lá chegar abaixo são 1000 metros, parece. Depois tem várias galerias onde trabalham, muitíssimas. Pois. Muitas. E as Minas Neves Corvo, portanto, estamos a falar no Concelho de Castro Verde, não é? Concelho de Castro Verde, ainda trabalha muita gente, isso é para sim, durar, agora, não é? Agora com todo este problema que apareceu, reduzi muito. Pois. Muitíssimo. Passou praticamente o pessoal da empresa a trabalhar e muito menos. Mas estão a produzir, estão. Olha uma coisa, João, por exemplo, Castro Verde, principalmente Castro Verde, a terra é terra por causa da mina. E não é só a Castro Verde, é todos os outros concelhos aqui à volta. Pois, isto exatamente. É Mértola, é Eurique, Caldova. Exatamente. Isso tem levado agora, com estes problemas, para já nota-se muitíssimo, para já não se pode andar, andar na rua como se andava. Pois. Mas isto, há 2 meses para cá, isto tem sido um descalabro, vai dizer. As terras pequeninas aqui, que onde eu moro, tinha aqui 2 restaurantes e fecharam. E não se sabe se vão abrir. Pois. E aqui em volta tudo mais. Pronto, exatamente. Enfim, tem descido aqui muito. Você vive mesmo aí em Castro Verde? Não, eu vivo mesmo aqui junto à mina, José. Você é paredes meia com a mina, então. Exatamente. Estou aqui antes, quando iniciei, que fui para ali, ia a pé. Levava-se 10 minutos. Agora, sim, pois já tem-se ir à portaria, né? Pois. Dantes, esses anos atrás, ouvia-se alguma coisa portanto, à superfície que pudesse, sei lá, ou arrebentação, chegava-se a ouvir alguma coisa ou não? Ouve-se, Zé. Isso é cada um, que às vezes ouve-se e sente-se, sempre. Mas agora já não. Agora é às 7h30.
que eles disparam. Ah, é? É. Às 7h30 da manhã, todos os dias disparam, é? É todos os dias, sim. 7h30 da manhã e 7h30 da noite. E... Eles mudaram horários. Têm que mudar horários. Então, ou seja, primeiro dispara e depois lá vão os mineiros para extrair para aquilo vir tudo cá para cima, não é? Tem aquele tempo para sair, vem àquela hora, tem que estar tudo cá em cima. Como é que a pedra vem para cima? Vem tapetes, vem caminhões, como é que é? Não. Vem tudo por tapetes até o poço e do poço a pôr é extraído num chamamos nós skips. Estás à volta de 20 toneladas cada um. Mas aquilo leva 2 minutos e lá abaixo e virem. No máximo 2 minutos. Vira 600 metros. O poço vai buscar a 600 metros. Portanto, ou seja, continuamos a ter cobre, zinco e é mais chumbo. algo. É chumbo, não é? Chumbo, sim. Chumbo. Estão a produzir já. Já começou a ter saído outra vez. A empresa, lembra-me lá, não sei se é essa, às vezes já confundo. Isso não tem a ver com o Canadá, uma coisa assim? Sim, é canadiana. É canadiana, é? É. E há uma outra aqui próximo que é Alminas, que é Alstrel, que é portuguesa, acho eu. Pois, exatamente. Que é Alminas. Em Aljustrel eles até cantam, os mineiros de Aljustrel. Exatamente. Tem um grupo. É, então não. Trabalharei com alguns colegas na parte de manutenção, faziam parte desse grupo. Alguns 2 ou 3 e fazem. Exatamente. Olha uma coisa, João, por exemplo, e o minério, tudo isto que sai daí, depois é quê? De comboio? Eu sei que... Vai daqui... Há um ramal, não é? Sim, há um ramal para aqui. Vai daqui de comboio para a Freixo, sabe, em Setúbal. Onde tem lá uns armazéns, que é a própria empresa, e de lá é que onde tem um caixo, por barcos a encostar, e daí é que fazem o carrego. Isso o filão, por assim dizer, isso ainda tem muito para dar, não? Sim, o zinco, o cobre cada vez vai sendo menos. O zinco ainda há bastante. Agora, o zinco, é tanto que eles tinham previsto aqui uma nova lavaria do zinco para produzir talvez 3 vezes mais. Só que isto, com o problema que houve, agora está tudo parado. Isto era um investimento de 200 e não sei quantos milhões. Então, mas você trabalhando à superfície, qual era a sua função, João? Eu trabalhei sempre com máquinas, trabalhei na parte de britagem. Então você era o responsável para despedaçar aquilo tudo, não? Encher as torvas para britar, para ir para a britagem. Então aquilo, sei lá uma coisa, aquilo sai lá dos tapetes e depois aquilo é triturado, aquilo não é? É cá em cima, sim. É onde eu estava. É despejado dentro de umas torres, aqui vai para dentro das britagens, depois é moinhos, aqui fica tudo moído. Em pó? É pó, sim, é pó. Aqui neste caso fica em pó, mas depois vai para dentro da lavaria, que vai em líquido. Em líquido? Fica ali a apanhar água lá. Ele é tudo trabalhado com água e vários produtos químicos. Então, pois, o problema é muitas vezes depois para onde é que vai tudo isso. João, ouça lá uma coisa. Então, mas é assim, aquilo é tudo tirado a eito, não é? Depois, lá está, é o processo químico, é aquela que depois divide o zinco, o cobre e... Exato. E faz a separação toda. Aquilo é que faz a separação. E já sai daí, e já sai daí separado, é, João? Tudo separado. Dá já daqui pronto para trabalhar. Vai concentrado em pó. Pois. Daqui vai já preparadinho. Ou seja, é essa química que depois separa os elementos, então, não? Exatamente. Então quando você diz que já não há tanto cobre, ou seja, se calhar pela cor da pedra já se vê que já vem pouco, não? Exatamente. E o cobre que há já tem um teor mais baixo. Um teor, pronto, tentado, porque os preços tentados mais ou menos agora desceram, né? Mas se descer mais, o cobre também está Agora o zinco é que está muito baixo. Muito bem. Mas sim, tem. Até e você, o seu filho está lá a trabalhar, que é assim, que idade é que ele tem? Faz 44 anos, dia 7 de maio. Portanto, olha, o pai... Temos 20 anos de diferença. O pai, 20 anos. O pai trabalhou cá em cima, mas o rapaz quis ser toupeira, quis ir lá para baixo. É o único que você tem a trabalhar aí nas minas, se é que tem mais filhos? Tenho ali mais 2 sobrinhos. Ok. Pois, lá está. Isso é o que dá o rendimento à terra, a Castro Verde, como você disse, e aos arredores. Está bem, está bem. Aqui é São Francisco, falha-me Deus. Mas pronto, agora está este caso, não é? Mas sei lá que isto passe, que isto melhor, não é?
Diga, termine. Digo, oxalá que isto vá passar e contamos com isso. Não é? Pronto, claro, olha, pelo menos que dê rendimento. Lá está até ao país, não é? Sim, eu já não, porque já fiz a minha parte, não é? Mas bom, tenho ali um bocado de terra, vamos mexer. Pronto, exatamente, então vai-se entretendo. Olha uma coisa, que está-me aqui a lembrar, antes de terminar a conversa consigo. Se isso é tudo lavado e se a gente sabe que o Alentejo às vezes tem penura de água, como é que é a água? Isto é assim, a água vem de uma barragem que é de Santa Clara. Está bem, mas e depois? Ela também de vez em quando falta, não? Não, até aqui não tem faltado, só porque eles têm já um sistema. A mesma própria água circula umas quantas vezes cá dentro. Há uma recuperação da água, então. É isso? Exatamente. Valha-nos isso, ainda bem. Se isso não havia, então se não havia água. Gastam já muito pouca água de Santa Clara. Pronto. Mesmo tivemos ali alturas que, mesmo recomendações, aliás, chamam torneiras para cravos, para evitar o gasto de água, potável, que era potável. Mas claro. E então cá dentro já circula e já tem um tato para vir novamente. Ainda bem, exatamente. Pelo menos que haja reciclagem, água, claro que sim. Claro que sim. Gasta-se muita água. Meu caro João, olhe, um prazer em falar consigo, amigo, um grande abraço. Igualmente, Zé Candês. Tudo bom. Agora acordo sempre cedo e é assim, eu não tinha rádio aqui em casa. Agora há pouco tempo comprei um radinho pequeno. Você, pronto, acorda cedo e não tarda muito, está você aí no campo a cumprimentar a passarada toda. Não demorou, estou. Pois, imagino que bom. Olha, quem me dera a mim agora ir estar assim a abrir a janela no Alentejo. João Silva, diga. Agora está tudo é flor, tudo bonito. Agora olha-se para o campo, é só pimpirozinhos, aqueles malquerzinhos, não é? Exatamente. Branquinhos e amarelos. Tão bonito. É verdade. Bem. Amigo, um grande abraço, João. Foi um prazer. Igualmente. Um abraço aí para esse Alentejo bonito. É verdade. Tudo bom. Então mesmo aqui na ponta em baixo, aqui quase ao sul, que quase junto ao extremo do Algarve. Ok. É aqui mesmo no Baixo Alentejo. Tão bom. Um abraço, João Silva, foi um prazer, amigo. Tudo bom? Felicidades, muito obrigado. E vamos avançando, estamos quase às 6 da manhã. Terminamos por aqui e falta ouvir os cantos da casa. Os Cantos do Sul, aquilo que a memória dos que habitam as serranias do Algarve, é a matéria-prima que as moçoilas trabalham com as suas vozes e a sua sensibilidade. Então, por que não? É o nome que escolheram para o seu mais recente disco, que alberga cantigas como esta. Quer ouvi-la comigo? Cada vez que avisto o sítio onde é contigo falar, cada vez que avisto o sítio onde é contigo falar, meu coração sente espécie, meus olhos se arrasam d'água, meu coração sente espécie, meus olhos se arrasam d'água. Então por que não, então por que não é de ir à baixa praia do Olhão, ver o galeão sair, ver o galeão sair, ver o galeão no mar. Então por que não é de ir à baixa praia dançar? Teus olhos a mar me ensinam, os meus que depressa aprendem. Teus olhos a mar me ensinam e os meus que depressa aprendem. Se esses teus olhos são finos, mais são os meus que os entendem. Se esses teus olhos são finos, mais são os meus que os entendem. Então por que não, então por que não é de ir à baixa praia do Olhão, ver o galeão sair, ver o galeão sair, ver o galeão no mar. Então por que não é de ir à baixa praia dançar, à baixa praia dançar, à baixa praia do Olhão. Então
porque não, porque não? Então porque não, Ediri? Então porque não, porque não? Então porque não, Ediri? Então porque não, porque não? Foi exatamente com Atão, porque não, que as mocelas hoje nos acompanharam. E amanhã elas voltam com outra cantiga, está bem? História, memória, costumes, tradição, inovação, rádio. Antena 1. E só para lhe lembrar que logo às 5 da tarde, na página do Facebook da Antena 1, no Canto do Sofá, ouça e veja Bárbara Tinoco com Tiago Nacarato e convidados. Eles cantam e conversam com Maria Saimel. 5 da tarde, na página do Facebook da Antena 1. Até amanhã. Bom dia, são 6 horas em Portugal Continental e na Madeira, 5 nos Açores. Nas notícias. Quando é que retoma o campeonato de futebol? Esta é uma das questões que vai ser debatida entre o Primeiro-Ministro e os presidentes dos chamados três grandes do futebol. António Costa senta-se também à mesa com os representantes dos eventos de música para debater o funcionamento dos festivais. De parcial passou a total. A Bosch em Braga vai entrar em layoff total nos próximos 15 dias. Os trabalhadores dizem que não foram avisados. A previsão não muda em relação a ontem. Mesmo céu nublado, mais no norte e centro, podem cair aguaceiros fracos. Nas ilhas só aparecem na previsão para as terras altas e norte na Madeira e grupo oriental dos Açores. A esta hora, 12 graus Porto e Lisboa, estão 14 em Faro, 15 em Ponta Delgada, 16 no Funchal. Notícias, edição de Diogo Pereira. São setores que todos os anos chamam milhões e no dia de hoje querem saber qual o seu futuro. O Primeiro-Ministro senta-se esta terça-feira à mesa com os presidentes do Porto, do Benfica e do Sporting para estabelecer em que moldes poderá haver um regresso dos campeonatos de futebol e um levantamento de restrições na área do desporto. São atividades que estão atualmente suspensas devido ao estado de emergência em Portugal. Ora, além do desporto, também os principais promotores de festivais de música terão oportunidade de pôr na mesa as suas dúvidas ao Primeiro-Ministro. António Costa recebe assim os dois setores, Natália Carvalho, que mais adesão tem em Portugal. São espetáculos que geram milhões e mexem com milhões. O futebol à cabeça. O Primeiro-Ministro vai sentar à mesma mesa os presidentes dos três principais clubes. Luís Filipe Vieira, do Benfica, Frederico Varandas, do Sporting e Pinto da Costa, do Futebol Clube do Porto. Vão, à mesma hora, na mesma audiência, analisar com o Primeiro-Ministro de que forma podem ser retomados os campeonatos profissionais e que restrições podem ser levantadas.
A sugestão de juntar os 3 principais clubes partiu da Federação Portuguesa de Futebol. Também ela, a Federação, vai estar presente. Os representantes da Liga ficam de fora. Da parte do Governo, ao lado de António Costa, vão estar o Ministro da Economia, o Ministro da Educação e a Ministra da Saúde. Numa agenda alucinante, depois da reunião no Infarmed com os especialistas de saúde, o Primeiro-Ministro convocou os principais empresários, promotores dos maiores festivais de música. Depois, e antes dessa reunião com os 3 grandes do futebol, recebe as instituições olímpicas e desportivas. O objetivo, comum a todos, encontrar as melhores condições para a retoma gradual dos grandes eventos que geram milhões e mexem com milhões. A agenda do Primeiro-Ministro no dia de hoje, com atenções viradas para o desporto e a música, mas também esta terça-feira o António Costa, também o Presidente da República e representantes de partidos e parceiros sociais sentam-se à mesa com os especialistas para analisar a situação epidemiológica da Covid-19 antes do Governo anunciar as medidas de reabertura do país. Em Braga, a Bosch anunciou que vai entrar em layoff total nos próximos 15 dias. Uma decisão tomada esta segunda-feira pela administração da empresa, que apanhou de surpresa os trabalhadores que estavam em layoff parcial desde sexta-feira e que estava previsto durar um mês. A quebra de 50% nas encomendas e menos 78% na faturação foram as justificações apontadas pela Bosch. Ana Gonçalves. Primeiro, anteciparam as férias. Quando regressaram ao trabalho, a semana passada entraram em layoff parcial, que iria durar um mês, mas esta segunda-feira os trabalhadores da Bosch foram surpreendidos com a decisão da administração de recorrer ao layoff total. Sim, achámos que talvez pudesse vir a acontecer na renovação. Agora, após o primeiro dia, ficámos um bocado surpreendidas. Sim. Rosa Maria Correia, porta-voz da Comissão de Trabalhadores da Bosch, que entra assim em layoff total nos próximos 15 dias. A justificação da empresa mantém-se, quebras de 50% nas encomendas e 78% no volume de vendas. A empresa mantém os 78% de quebra. O que ela alegou é que continua a ter cortes nas encomendas. E isso realmente é visível que nós vemos que há pouco trabalho. É verdade aquilo que a gente vê. A empresa já mandou antes do dia 24 2 linhas para casa 2 dias e hoje, a meio da manhã, também mandou uma linha para casa por cortes de trabalho. Layoff total para os 3.800 trabalhadores da Bosch em Braga nos próximos 15 dias, uma medida que a Comissão de Trabalhadores espera que venha salvaguardar os postos de trabalho daqui para a frente, uma vez que desde o princípio do ano já foram despedidos 250 trabalhadores. E a Bosch é mesmo a maior empregadora do concelho de Braga. Trabalham nesta empresa 3.800 pessoas. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal determinou esta madrugada a abertura de um inquérito para investigar o presidente Jair Bolsonaro por suposta tentativa de interferência política na Polícia Federal e também por falsificar a assinatura de um dos seus ministros. As acusações que levaram a esta investigação foram feitas por Sérgio Moro, que se demitiu do Ministério da Justiça na passada sexta-feira. Moro explicou que o presidente Jair Bolsonaro queria ter acesso a relatórios de inteligência que faziam parte da Polícia Federal. Mas esta não é a única luta que o presidente brasileiro tem de travar. Jair Bolsonaro é também acusado de interferência no Exército e em causa no Mato está um desvio de armas. Jair Bolsonaro entrou na mira do Ministério Público Federal por interferências no Exército. Os procuradores abriram 2 processos de investigação para apurar uma ordem dada pelo atual presidente do Brasil ao Comando Logístico do Exército no passado dia 17, que revoga 3 portarias publicadas entre março e abril sobre matérias que dizem respeito a armas e munições. Segundo o jornal Estado de São Paulo, a Procuradora Regional da República, Raquel Branquinho, entende que Bolsonaro pode ter agido para beneficiar uma franja do seu eleitorado onde se inclui as milícias, facilitando assim o acesso ao crime organizado a armas e munições desviadas. Para a Procuradora, não há espaço na Constituição brasileira para ideias e atitudes voluntaristas por parte do Presidente. O caso pode levar agora à abertura de uma investigação na Justiça Federal ou até mesmo de um inquérito no Supremo Tribunal Federal. Mais uma luta de Jair Bolsonaro, agora acusado pelo Ministério Público brasileiro de ter desviado armamento para as milícias que o apoiam. Quanto a números, nas últimas 24 horas morreram 338 pessoas no Brasil. Ao todo, as vítimas mortais já ultrapassaram a barreira dos 4.500. Há também 66.500 casos de infecção por Covid-19 no Brasil. Fechamos em França, onde o primeiro-ministro francês apresenta hoje na Assembleia Nacional a estratégia francesa para o início do fim do isolamento social. A
correspondente de Antena 1 em França, Rosário Salgueiro, deixa-nos aqui a antevisão das principais propostas. O início do fim do isolamento social francês será progressivo. Esta crise sanitária não terminou. O alerta vem do primeiro-ministro. Édouard Philippe apresentará esta tarde a estratégia francesa para começar a deixar de ver o país pela janela. A Academia de Medicina e os conselheiros científicos de Emmanuel Macron defendem o regresso presencial às aulas apenas em setembro. Presidente e Governo querem as crianças nas salas até ao fim do mês de maio. Ainda assim, os pais terão a última palavra. O retorno à escola será em regime de voluntariado. A nossa vida a partir de 11 de maio não será exatamente a vida de antes do confinamento. Não para já e provavelmente não por muito tempo. O Primeiro-Ministro vai garantir, logo à tarde, na Assembleia Nacional, turmas mais pequenas, horários de aulas e recreios desfasados. Ainda está por revelar se será realmente obrigatório o uso de máscaras em todos os espaços fechados. Os clínicos pedem, o Ministro da Saúde advoga, mas não tem havido definição política clara. No setor económico, continuará a ser privilegiado o teletrabalho. O Ministro das Finanças apela ao comércio e indústria que retomem a atividade com as novas medidas de segurança e higiene, a bem da saúde das contas do país. Hotéis e restaurantes é que não têm ordem para reabrir. Só no final de maio haverá uma data mais clara para o setor que emprega 2 milhões de franceses. As intenções do governo francês para dar início ao fim do isolamento social. França que conta com mais de 23 mil mortos por Covid-19. Diogo Pereira, as notícias na Antena 1, simultâneo RDP Internacional, RDP África, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores, em permanência noticias.rtp.pt. Então, bom dia, são 6h08, começamos aqui mais uma hora de emissão na Antena 1, uma hora com muitas canções. Começamos com Paulo de Carvalho, depois temos João Só. Nesta terça-feira, 28 de abril, as máximas na previsão são estas: 21 graus em Faro, Lisboa 20, Porto e Coimbra 17, 24 em Viana da Áustria. Antena 1, Liga Portugal. Bom dia, boa viagem. Quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar não me traz tua voz. Em silêncio, amor, em tristeza e fim, eu te sinto em flor, eu te sofro em mim, eu te lembro assim. Partir é morrer, como amar é ganhar e perder. Tu vieste em flor, eu te desfolhei, tu te deste em amor, eu nada te dei. Em teu corpo, amor, eu adormeci, morri nele e ao morrer renasci. E depois do amor, e depois de nós, o dizer adeus, o ficarmos sós, teu lugar a mais, tua ausência em mim, tua paz que perdi, minha dor
depois de nós o adeus ficamos só. Antena 1. Mediterrânea, gosto é pleno verão. Não vou ficar, não quero ficar sozinho aqui sem ti. Liga à música. Ligue à Antena 1. Tiveste gente, muita coragem e acreditaste na tua mensagem. Foste ganhando terreno e foste perdendo a memória. Já tinhas meio mundo na mão, quiseste impor a tua religião e acabaste por perder a liberdade a caminho da glória. Portugal, Portugal, de que é que tu estás à espera? Tens um pé numa galera e outro no fundo do mar. Portugal, Portugal, enquanto ficas à espera, ninguém te pode ajudar. Tiveste muita carta para bater. Quem joga deve aprender a perder. Que a sorte nunca vem só quando bate à nossa porta. Esbanjaste muita vida nas apostas e agora traz o desgosto às costas. Não se pode estar direito quando se tem a espinha torta. Ai Portugal, Portugal, de que é que tu estás à espera? Tens o pé numa galera e outro no fundo do mar. Ai Portugal, Portugal, enquanto ficas à espera, ninguém te pode ajudar. Fizeste cegos de quem olhos tinha, quiseste pôr toda a gente na liga. Trocaste a alma e o coração pela ponta das tuas lanças. Difamaste quem verdades dizia, confundiste amor com pornografia e depois perdeste o gosto de brincar com as tuas crianças. Ai Portugal, Portugal, de que é que tu estás à espera? Tens um pé numa galera e outro no fundo do mar. Ai Portugal, Portugal, enquanto ficas à espera, ninguém te pode ajudar. Portugal, Portugal, João Só. São 6h16, daqui a pouco vamos falar sobre o tempo, a previsão para esta terça-feira. Para já uma daquelas que passava no tempo das cassetes e como eu gastei cassetes ao ouvir esta canção.
Stuff Famous International Playboys com Morrissey. São 6h20, desejo-lhe uma boa terça-feira, uma boa manhã com a Antena 1. Iremos para o céu, através da previsão da meteorologia, para lhe dizer que vamos ter um céu nublado, por vezes muito nublado, diminuindo essa nubosidade apenas no sul a partir do meio da tarde. Entretanto, para o norte e centro, outra vez a possibilidade de aguaceiros fracos, que vão então caindo ao longo do dia, de forma de resto dispersa. O vento é que vai superar outra vez fraco, moderado apenas nas terras altas. Porto, aliás, e Lisboa com 12 graus a esta hora, Faro está com 14. O estado de emergência foi decretado em Portugal, mas para ela, esse é o seu problema desde sempre. Desde que se lembra. De que é que vocês não perceberam da palavra quarentena? É para ir para casa, pá! Com os nervos à flor da pele, a Dona Ermelinda está de quarentena também. Querem uma quarentena? Eu dou-vos a quarentena, pá! Estado de emergência, Ermelinda de quarentena. Novo podcast exclusivo da Antena 1, com Maria Rueff. Todas as segundas-feiras, às 6 da tarde. Tudo pronto para o estudo em casa? As aulas já começaram na RTP Memória, mas no site e na app podem ver e rever quando quiserem. Estão aqui todas as aulas. Podem ver em direto, escolher por ano e por disciplina. E na app é possível continuar a aula no ponto onde ficou e adicionar aulas aos favoritos para um acesso mais rápido. É muito fácil. Está tudo aqui em rtp.pt/estudo em casa. Estudo em casa. Vai ficar na memória de todos. 6h22. Antena 1. Mialhada, Ilhavo e Mortosa, 87.9. Há causas públicas nesta casa. A atual pandemia coloca muitas interrogações. Hora a hora, as perguntas e as respostas na Antena 1. Quem e quando deve usar máscaras? Relativamente aos grupos profissionais, há uma indicação clara para a utilização de máscara por aqueles que contactam com maior probabilidade com pessoas infectadas ou suspeitas de estar infectados, como as pessoas que trabalham com idosos que estão institucionalizados, os bombeiros, as forças de segurança. Quando é que há indicação para a utilização da máscara? Quando as pessoas saem do seu domicílio, portanto, quando saem de casa e particularmente se vão para locais onde possa ser difícil respeitar a distância de segurança, que já sabemos que é de cerca de 2 metros, relativamente às outras pessoas. Eu vou dar alguns exemplos. As pessoas quando vão às compras, por exemplo, ao supermercado, à mercearia, à farmácia, quando vão utilizar os transportes públicos ou até situações em que as pessoas, agora ao retomarem a atividade, vão estar em contacto de proximidade com pessoas que trabalham com elas. Não esquecer sempre um aspecto que é importante, que é os cuidados a ter antes de colocar a máscara, portanto, a limpeza, a desinfecção das mãos, seja lavando com água e sabão, seja utilizando uma solução alcoólica, já sabemos como é. Depois dos cuidados com a colocação da máscara, há novamente que desinfetar as mãos, lavá-las e o mesmo procedimento quando se retira a máscara. A máscara não é tudo. Há que continuar a ter os mesmos cuidados que já aprendemos a ter relativamente ao afastamento físico dos outros e os cuidados a ter com a lavagem das mãos e também sempre que tossimos ou espirramos, percebemos que há que ter perto um lenço, há que realmente evitar que possa haver a projeção, digamos, destas gotículas que podem estar infectadas para cima dos outros. Se não existir o lenço, já aprendemos a fazer, digamos, a proteção para o nosso braço, para a prega do cotovelo, mas se utilizarmos o lenço, não esquecer que logo de seguida ele deve ser colocado no lixo e as mãos têm que ser lavadas. Coronavírus. Perguntas e respostas com o médico infecciologista António Silva Graça. Antena 1. Temos música. Às 7h30 olhamos para os destaques da informação na Antena 1. Uma casa portuguesa com Tiago Nacarato. Depois, Saudade, Cesária Évora. Numa casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se à porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente.
Fica bem esta franqueza, fica bem, que o povo nunca desmente. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. 4 paredes caiadas, um cheirinho a alecrim, um cacho de uvas doiradas, 2 rosas num jardim, um São José de azulejo, mais o sol da primavera, uma promessa de beijos, 2 braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa. No conforto pobrezinho do meu lar, há fartura de carinho. A cortina da janela é o luar, mais o sol que bate nela. Basta pouquinho para alegrar uma existência singela. É só amor, pão e vinho e um caldo verde verdinho a fumegar na tigela. 4 paredes caiadas, um cheirinho a alecrim, um cacho de uvas doiradas, 2 rosas num jardim, um São José de azulejos, mais o sol da primavera, uma promessa de beijos, 2 braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa. Hoje, amanhã, sempre, todos juntos. Olá, eu sou a Sara Matos e estou convosco na Antena 1. Sejam corajosos, pacientes e vigilantes. Verifiquem que os vossos vizinhos mais velhos têm apoio, que quem precisa de ajuda tem ajuda. Comuniquem, partilhem, matem as saudades por telefone. Fechem-se em casa, mas não se fechem aos outros. Vai ficar tudo bem. Antena 1, Liga Portugal. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho para São Tomé. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho para São Tomé. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, São Nicolau. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, São Nicolau. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho para São Tomé. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho para São Tomé. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, São Nicolau.
Saudade, saudade, saudade desse minha terra, San Inclau. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, San Inclau. Cesar e Évora, saudade. Passa 1 minuto das 6h30 da manhã. As temperaturas máximas que estão na previsão para esta terça-feira são as seguintes: 21 graus em Faro, Santarém, Lisboa e Beja, 20. No caso de Setúbal e Évora, 19. Máxima 18 em Leiria, 17 no Porto, 16 em Porto Alegre. Antena 1, Liga Portugal. É sempre esta hora, olhamos para os destaques da informação a partir das 7 da manhã na Antena 1. Uma terça-feira cheia de reuniões que podem decidir o futuro próximo e acabar com algumas restrições. Alexandre David, bom dia. Bom dia. Os presidentes dos principais clubes de futebol e os empresários e promotores dos festivais de música vão estar hoje em São Bento. A ideia é analisar a forma como podem ser relançadas estas atividades no período pós-pandemia Covid-19. Segundo uma fonte do governo, os festivais de música e os espetáculos desportivos, sobretudo o futebol, são setores considerados complexos para a retoma da atividade, face à previsível manutenção por um longo período das regras de distanciamento social, enquanto não existir no mercado nem vacina nem tratamento para a Covid-19. Em entrevista à Antena 1, o presidente da Altice diz que não vai pagar direitos televisivos aos clubes enquanto o futebol não regressar aos relevados. É uma entrevista que pode ouvir hoje, a seguir às notícias das 10 da manhã. É também dia para mais uma reunião que junta o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, representantes dos partidos, parceiros sociais e especialistas. Em cima da mesa vão estar medidas que podem acabar com algumas restrições e tentar relançar a economia e a possível abertura das escolas. Cada vez mais há empresas a adotar medidas excepcionais de layoff. Layoff, de resto, é a palavra mais ouvida. A última é a Bosch, em Braga, vai mandar trabalhadores para casa, receber 1/3 do ordenado, decisão tomada pela administração da empresa que surpreendeu os trabalhadores que estavam em layoff parcial desde sexta-feira e que estava previsto durar um mês. A administração justifica-se com a quebra de 50% nas encomendas e 78% na facturação. A Bosch é a maior empregadora no concelho de Braga, com praticamente 4.000 trabalhadores. Com regras mais apertadas, mas a CGTP confirma que vem mesmo para a rua no 1º de maio. A Central Sindical sublinha que não abdica da manifestação, mas garante que vai cumprir as regras de distanciamento social. Uma manifestação que vai ser feita apenas com dirigentes e delegados sindicais. A CGTP esteve reunida com a PSP, Ministério da Saúde e Administração Interna, para discutir a celebração da próxima sexta-feira. Sabe-se que a Central Sindical vai estar em 23 localidades do país, com a garantia de que serão cumpridas as regras de distanciamento exigidas pelo combate à pandemia. Libertados e meios perdidos, a libertação de centenas de reclusos trouxe outro tipo de problemas. Ao todo são cerca de 2.000 presos que estão a ser libertados antes do que estava previsto por causa da pandemia e das medidas excepcionais do estado de emergência. Em causa está o risco elevado de contágio nas cadeias portuguesas. Em Portugal nunca tinham sido libertadas tantas pessoas ao mesmo tempo, desta forma, não tendo sido possível um trabalho preparatório normal para os apoiar, em especial quem não tem ajuda familiar nem uma casa para viver. A solução para cada um é procurada em articulação com a Segurança Social, as autarquias e as instituições de solidariedade social. É o caso de um grupo de uma decena de ex-reclusos que tiveram liberdade antecipada há pouco tempo e que estão a ser orientados pela Associação O Companheiro. É uma reportagem para ouvir esta manhã, a seguir às notícias das 8. São destaques da informação para ouvir depois das 7 aqui na Antena 1. Depois das 7 na manhã da Antena 1, hoje também vamos estrear uma nova canção. É depois das 9, em concreto. É de Rita Red Shoes com o Camané, chama-se Contigo é para Perder. Exclusivo Antena 1 para ouvir depois das 9 da manhã.
Antena 1. Na Antena 1 daqui a pouco temos Soul Asylum, agora a K7 Pirata. Quando o avião aqui chegou, quando o mês de maio começou, eu olhei para ti, então eu entendi. Foi um sonho mau que já passou. Foi um mau bocado que acabou. Tinha esta viola numa mão, uma flor vermelha noutra mão. Tinha um grande amor marcado pela dor, e quando a fronteira me abraçou, foi esta bagagem que encontrou. Eu vim de longe, de muito longe, o que eu andei para aqui chegar. Eu vou para longe, para muito longe, onde nos vamos encontrar. Com o que temos para nos dar. E então olhei à minha volta, vi tanta esperança andar à solta, que não hesitei, e os hinos que cantei foram frutos do meu coração, feitos de alegria e de paixão. Quando a nossa festa se estragou, o mês de novembro se vingou, eu olhei para ti e então eu entendi. Foi um sonho lindo que acabou. Ou aqui alguém que se enganou. Eu vim de longe, de muito longe, o que eu andei para aqui chegar. Eu vou para longe, para muito longe, onde nos vamos encontrar. Com o que temos para nos dar. Eu vim de longe, de muito longe, o que eu andei para aqui chegar. Eu vou para longe, para muito longe, onde nos vamos encontrar. Com o que temos para nos dar. Tinha esta viola numa mão, coisas começadas noutra mão. Tinha um grande amor marcado pela dor, e quando a espingarda se virou, foi para esta força que apontou. Antena 1.